Bem, para a nossa mensagem de hoje, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios, vamos ler e refletir no capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. O tema dessa mensagem é Cristo é a sabedoria. Inicialmente, vamos ler até o versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Até aqui, por enquanto, a palavra de Deus. Vamos orar. Deus bendito, queremos agora, Pai, de modo especial, clamar para que a voz do Senhor seja ouvida, não somente pelos nossos ouvidos, mas também, sobretudo, pelo nosso coração, a ponto de nos transformar. Chama-nos eficazmente, ó Pai, para a comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto consta, obviamente, no Antigo Testamento, né? Nós não temos aqui ainda, nesse momento em que foi escrito, Jesus Cristo não havia nascido. No entanto, as evidências são muito grandes de que, embora talvez não soubesse de maneira clara, Salomão se refere a Cristo, quando se refere aqui à sabedoria. Sabedoria não como uma virtude, mas como uma pessoa. E ao longo da Escritura Sagrada nós podemos perceber quem é essa pessoa a quem aqui Salomão está chamando de sabedoria. Marque a página aí de Provérbios 8 e acompanhe comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, no capítulo 1, eu quero destacar aqui dois versículos que mostram aqui de forma muito clara que na mente do apóstolo Paulo, Cristo é a sabedoria de Deus. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, ele diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Veja aí, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele está dizendo, olha, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Neste mesmo capítulo, acabamos de ler durante a liturgia, lá no versículo 30, o apóstolo Paulo vai dizer assim, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, veja aí, sabedoria e também justiça, santificação e redenção. Nesse segundo capítulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala muito sobre sabedoria, e nesses dois versículos, de forma muito clara, ele diz, Cristo é a sabedoria. Cristo é a sabedoria. Então, nós temos aqui, retornando agora para Provérbios, capítulo 8, do verso 1 ao 4, nós vemos que a sabedoria, ela clama, ela chama todos os homens. Ela está em todos os lugares chamando, clamando para que os homens lhe deem ouvidos. Acabamos de ler aí, não clama porventura a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz. Versículo 2, no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Veja, em todos os lugares está a sabedoria de Deus. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando, a vós outros homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então, nós temos aqui esta primeira verdade. Cristo é a sabedoria que chama a si todas as pessoas. Todas as pessoas. E aí nós temos do versículo 5 em diante, o que ele diz quando ele chama, né, ou a sabedoria? O que ela diz quando ela chama? Ela diz, versículo 5 em diante, entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria.
Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai, ó o meu ensino, e não a prata. Aceitai o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias. E tudo que se deseja, nada se pode, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. O que nós temos aqui do versículo 5 ao 11 é que a sabedoria está pedindo que todos lhe ouçam, porque as suas palavras são retas, diferente de tantas vozes ao nosso redor que nos falam coisas erradas, que não estão comprometidas com a verdade. A sabedoria tem palavras retas e palavras valiosas. É isso que ela está pedindo. Veja os verbos no imperativo. Versículo 5, entendei. Versículo 6, ouvi. Versículo 10, aceitai. Então é um chamado para que todos os homens lhe deem ouvidos, para que todos os homens ouçam a sua voz, porque ela está falando coisas certas, coisas verdadeiras. Ela não tem o objetivo de enganar ninguém, muito pelo contrário. E o que ela diz é mais valioso do que o ouro, como ele diz aqui no versículo 10, no versículo 11, melhor a sabedoria do que o ouro, do que as joias, e nada do que se deseja, nada do que o nosso coração deseja alcançar no mundo se compara ao que é a sabedoria. Então, nós temos aqui a sabedoria pedindo que nós lhe demos ouvidos. Do versículo 12 ao versículo 13, nós vemos aqui a sabedoria se identifica. Ela diz, eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Então aqui a sabedoria se identifica com a prudência, se identifica com o temor do Senhor, e ela, por conta disso, então ela odeia o mal, ela aborrece o mal, ela está longe do mal. Em outras palavras, se nós queremos ter uma vida prudente, longe dos perigos, é a sabedoria que nós devemos dar ouvidos. E do versículo 14 ao 21, nós vemos aqui que a sabedoria é o meio pelo qual os bens duráveis e a justiça podem ser alcançados. Observe, versículo 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então aqui, nós vemos aqui a sabedoria dizendo que se alguém quer realmente construir uma vida, um império equilibrado, estável, deverá dar ouvidos a ela. É o que ela está dizendo sobre os reis. Por meu intermédio os reis e os príncipes reinam. Por meu intermédio eles decretam justiça. Quando procedem de maneira correta é por meio dela. E ela está dizendo então, e eu quero que você
repare muito bem no versículo 18: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Aqui não há uma promessa de prosperidade material. Mesmo embora no versículo 21 está dizendo aí, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros, aqui a sabedoria se refere, sobretudo, a aquelas coisas que não se podem apalpar. Aquelas coisas que elas são duráveis, elas permanecem para sempre. Como a justiça, por exemplo. A justiça é um bem durável. A justiça é algo que não se pode apalpar, que não se pode pegar, que não se pode comprar, mas ela permanece e faz bem. Então, os tesouros prometidos aqui, os bens prometidos aqui àqueles que amam a sabedoria, não são propriamente bens materiais, mas são coisas que são muito mais valiosas do que os bens materiais. A sabedoria mesmo está se contrapondo aos bens materiais aqui. Fala aqui, inclusive, dos rendimentos. No versículo 19, o rendimento da sabedoria é melhor do que o rendimento da prata, da valorização de ações, de bens, de ativos financeiros. Está dizendo a sabedoria vale muito mais e o seu rendimento é muito maior. E eu quero, então, destacar desse primeiro ponto, do verso 1 até o 21, isto, que Cristo é a sabedoria que está chamando as pessoas para si. Está dizendo, venham, deem ouvidos a mim. Eu falo palavras retas. Eu falo palavras que são valiosas. É por meu intermédio que você terá uma vida verdadeiramente próspera, estável, uma vida que seja de alegria e de felicidade. É Cristo quem está aqui nos chamando a dar ouvidos a Ele. Nós vemos no Evangelho, não precisa abrir, vou apenas mencionar aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, é dito o seguinte: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Nós vemos aqui o evangelista, quem está escrevendo, né, o Evangelho de Mateus, dizendo que ele pregava por meio de parábolas, ele ensinava a sabedoria por meio de parábolas, e isso foi anunciado no Antigo Testamento. Esse texto especificamente se refere ao Salmo 78, onde está escrito assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então é a Jesus que nós devemos dar ouvidos. Ele é quem está aqui em todos os lugares, dizendo a todos os homens: deem ouvidos a mim, a vós outros homens, eu clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Você que está aqui, ouça a voz de Cristo te chamando para ouvi-lo, para que você possa ter uma vida abençoada por Deus. Também no Evangelho de Mateus é dito que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Ele estava em quase todos os lugares. Como diz até aqui no início, né? Lá nas alturas, na altura do monte, nas encruzilhadas, junto à porta, ele estava em todos os lugares, e diz ainda que ele estava ali ensinando e pregando o evangelho do reino. Essa era a missão de Jesus. Ele era um mensageiro, um pregador, alguém que estava em todos os cantos falando, chamando as pessoas a ouvirem. E esse ministério, o ministério da palavra de Cristo, de chamar os homens a irem a Ele, esse ministério continua. Em Atos 1, versículo 8, Jesus diz assim: vocês, meus discípulos, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Então Cristo hoje se faz presente em todos os lugares do mundo, clamando e chamando pessoas para ouvi-lo por meu intermédio e por seu intermédio. Nós, quando fiéis à palavra de Deus, somos a voz de Cristo, a sabedoria, chamando os homens a ter comunhão com Ele. O segundo ponto que eu trago para nós aqui, do verso 22 em diante, é que Cristo é a sabedoria por meio de quem tudo existe e subsiste. Vamos ler do versículo 22 em diante. Diz assim: O Senhor, Yahvé, me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. A sabedoria está aqui dizendo que ela foi gerada desde toda a eternidade pelo Senhor Deus. Ela foi eternamente gerada. Não está dizendo aqui que ela é uma criatura de Deus, em momento nenhum. Aliás, a gente falou um pouquinho sobre isso recentemente, quando eu preguei em Colossenses, né? A respeito justamente da eternidade de Jesus Cristo. Ele precede a criação, né? Ele está acima de toda a criação porque ele antecede, ele vem antes de tudo, ele é a causa, o motivo de todas as coisas existirem e subsistirem. E do versículo 27 em diante, nós vemos que a sabedoria estava com o Senhor na criação. Diz aqui, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias e assim por diante. O que eu quero destacar aqui do 27 até o começo do versículo 30 é que a sabedoria estava com o Senhor na criação. Veja, do 22 ao 26 é dito que ele antecede a criação, é uma geração eterna do Pai. E no versículo 27 ao 30 fala que ele estava com o Senhor na criação. Ora, a gente olhando para esse texto, à luz do Novo Testamento, a gente não tem como não identificar a sabedoria com o próprio Cristo. No iniciozinho do Evangelho de João, capítulo 1, é dito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E diz ainda no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então esse texto de Provérbios 8 é um texto belíssimo, que descreve a pessoa do Filho de Deus antes de toda a criação e durante a criação, como ele com o Pai estava agindo na criação, estava criando todas as coisas de uma maneira perfeita. Lá em Colossenses, como eu mencionei, é dito que ele é antes de todas as coisas. E diz ainda que nele tudo subsiste. Ou seja, todas as coisas não só devem a ele a sua existência, como devem a ele também a sua subsistência. Entende isto? Em outras palavras, todas as coisas existem por causa dele,
E todas as coisas continuam existindo, ou seja, subsistindo por causa dele. Ele é antes de todas as coisas. E também o apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz assim: a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Esta é a sabedoria, que estava no princípio com Deus, e que foi o agente do Pai na criação de todas as coisas. E a parte B do versículo 30 e o versículo 31 diz como foi a experiência da sabedoria lá no início, com todas as coisas criadas. Versículo 30 diz assim: então eu estava com ele e era seu arquiteto, e veja agora, dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Está dizendo o seguinte: olha, eu me deliciava na presença do Senhor. E não só isso, eu me deliciava na presença dos homens, dos seres humanos criados nesse mundo habitável. A sabedoria de Deus, é esta, pré-existente, eterna, agente da criação, uma pessoa divina, e que em dado momento se faz homem. Vem até nós, cheio de graça e de verdade. Próprio da sabedoria, não é? Verdade. Próprio da sabedoria. Então, Cristo é a sabedoria que chama a si todas as pessoas. Cristo é a sabedoria por meio de quem tudo existe e subsiste. E agora, em terceiro lugar, Cristo é a sabedoria que abençoa com felicidade aqueles que lhe dão ouvidos. Vamos ler agora do versículo 32 em diante. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. A promessa que aqui Cristo nos faz, mesmo antes de ter nascido, a promessa é de felicidade. Aqueles que lhe dão ouvidos. Venham agora, filhos, ouçam, vocês serão felizes se vocês guardarem os meus caminhos. Ouçam o meu ensino, não rejeitem. Felicidade vai experimentar aqueles que me derem ouvidos. E aí ele coloca essa expressão, velando dia a dia as minhas portas, ou seja, aquele que fica na porta da sabedoria ali esperando, aguardando, fica na expectativa, na esperança de receber a palavra, de ouvir, de desfrutar da sua presença, esperando as ombreiras da minha entrada. Ou seja, aqueles que o buscam, aqueles que vão ao seu encontro, eles se serão felizes. E por fim, a sabedoria diz assim: porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. A sabedoria, portanto, como ela própria diz aqui, ela é o único caminho da vida. Qualquer outro caminho é caminho de morte. Ela é o único caminho da vida. E quem é que foi que chegou até nós e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim? Quem é que foi que disse isso? Foi Jesus. Eis aqui a sabedoria de Deus.
nos chamando, nos convidando a ter comunhão com Ele, nos chamando a ouvi-lo, nos chamando a desfrutar de uma vida estável e abençoada e feliz na sua presença. Eis aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo: venham e vocês terão vida eterna. Foi Ele quem disse que todo aquele que deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do seu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Foi Ele quem disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Foi Ele quem disse que Ele é a vida eterna. O apóstolo João falou: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vocês que creem no nome do Filho de Deus. E ele também disse: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que é propiciação? É tornar Deus propício a nós, que é exatamente o que significa essa última expressão do verso 35. O que me acha a vida e alcança o favor de Deus. Ou seja, Deus só se tornou favorável a nós por causa dele. Por causa dele. A sabedoria é o único caminho da vida. Então, concluindo, irmãos, Cristo é a sabedoria que chama a si todas as pessoas. Atendamos, então, a voz de Cristo, meus irmãos. Tenhamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso maior tesouro, como o que há de mais valioso para nós, mais do que dinheiro, mais do que bens, mais do que sucesso, mais do que poder, mais do que qualquer coisa, mais do que honra, mais do que beleza, mais do que qualquer coisa que seja importante para você. Ele vale muito mais. Atendamos a voz dele, ouçamos ao Senhor Jesus Cristo. Segundo, Cristo é a sabedoria por meio de quem tudo existe e subsiste. Então, já que nós existimos e continuamos existindo por causa dele, então vivamos para a glória dele. Adoremos ao Senhor Jesus Cristo como a fonte e o sustentador de toda a vida. Entendamos que nós fomos criados por ele e para ele. E em terceiro lugar, Cristo é a sabedoria que abençoa com felicidade aqueles que lhe dão ouvidos. Então, irmãos, recebamos das mãos de Cristo a verdadeira felicidade, por meio da sua palavra, por meio do seu ensino. Recebamos a vida e o favor do Senhor por meio dele. Quantos de nós vivem a vida de aparente felicidade, de aparente alegria, sem desfrutarmos da verdadeira alegria, verdadeira felicidade que nos é prometida aqui? Busquemos em Cristo essa verdadeira felicidade. Então, algumas aplicações, irmãos, para esse início de ano. Oremos, busquemos a Deus em oração, para que Ele nos faça ouvir mais a sua voz do que as outras vozes. A gente precisa pedir isso para Deus. Senhor, me ajuda a ouvir mais o Senhor do que todas as outras vozes. Me ajuda a ouvir a voz do Senhor pela pregação. Me ajuda a ouvir o Senhor pela leitura da palavra diariamente. Me ajuda a ouvir a tua voz, Senhor. E todas as outras vozes, Senhor, faz diminuir o volume delas aqui na minha mente, no meu coração. Essas outras vozes são, em geral, vozes externas, mas também vozes internas, que não são a voz de Cristo. A voz de Cristo, ela é ouvida pela sua palavra e pela pregação somente.
A voz da nossa consciência, as vozes internas do nosso coração, não são a voz de Cristo. Tenhamos cuidado com isso, porque o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então peçamos em oração a Deus: Senhor, me faz ouvir a Tua palavra. Eu quero ouvir a Tua palavra mais do que a mim mesmo, mais do que aos outros. Eu quero ouvir a Tua voz. Segunda aplicação: irmãos, tenhamos um alto e reverente apreço pela pregação fiel das Escrituras. Quando um pregador estiver neste púlpito e você estiver aí sentado ouvindo, é a voz de Deus falando com você. Não durma, não durma. Acorde, porque é o Senhor falando com você. Preste atenção. Se não consegue ficar acordado, sentado, fique de pé, lave o rosto. Porque é a voz de Deus falando com você. Mas não é porque sou eu falando, não. Qualquer pregador que estiver pregando fielmente a Escritura Sagrada, é Deus falando. Como que nós vamos negligenciar? Lidar como se fosse qualquer programa de televisão. Aliás, nem quando nós estamos diante da televisão nós dormimos tanto ou ficamos tão dispersos quanto muitas vezes quando estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus. Então tenhamos um alto e reverente apreço pela pregação fiel das Escrituras Sagradas. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, além de pedirmos a Ele que nos ajude a ouvi-lo mais do que as outras vozes, além de termos um alto e reverente apreço pela pregação da palavra, irmãos, sejamos a voz de Cristo no mundo. Ele chama o mundo inteiro por nosso intermédio quando nós pregamos a palavra. Ele é a sabedoria gritando por nosso intermédio em todos os lugares desta cidade. Nós somos agentes do Senhor Jesus Cristo. Chamemos todos a conhecerem, ao conhecerem, a receberem dele a felicidade. As pessoas precisam conhecer a verdadeira alegria, a verdadeira paz. As pessoas precisam do favor de Deus nas suas vidas. Precisam se desarraigar desse mundo perverso e conhecer o Criador. E você e eu podemos ser instrumentos disso. Sejamos, então, a voz de Cristo no mundo, sendo fiéis à palavra de Deus. Não é dizendo o que está no nosso coração para as pessoas, é dizendo o que Ele próprio nos diz, que nós devemos pregar para as pessoas.